Seja muito bem-vindo a Dois Dedos de Teologia, o seu programa chuchu beleza aqui da Interwebs de teologia, em que vocês ficam mandando o tempo inteiro dar um aumento pro editor, porque o editor agora deu de ficar fazendo zoeirinha de edição comigo. O editor agora deu de ficar fazendo palhaçada comigo. Aí vocês gostam da palhaçada, né? Tudo bem, eu não os julgo, certo? Não os julgo, eu também gosto de uma palhaçada. Por mais que eu pareça do mal, às vezes aí no Instagram, dando respostas meio duras a algumas perguntas meio loucas, eu gosto de bom humor, eu gosto de ser feliz, eu gosto de piadinha besta, né? Todos nós, né? Quem não gosta? Pergunte ao pastor, é o vídeo da semana. Você sabe como funciona, eu abro a caixinha lá no meu Instagram, você manda perguntas e eu respondo. São respostas rápidas, curtas, para perguntas rápidas e curtas. É o programa que eu geralmente faço quando eu tô sem pauta pra gravar, quando eu não tive tempo de preparar um roteiro do começo ao fim. Eu tava fazendo um roteiro aqui, aí eu disse, quer saber, eu vou tirar um cochilo. Aí eu tirei um cochilo e não preparei o roteiro. Aí quando eu não tenho tempo de parar pra preparar um roteiro com começo, meio e fim, aí eu aproveito o fato de que eu estudo teologia há 10 anos e no improviso eu consigo dar boas respostas ainda assim. Como todo bom pastor, né, faz, né? O pastorado às vezes é muito improviso. Então você tem ali um background de estudo pra dar boas respostas. Quando as perguntas surgem, geralmente sai alguma coisa boa. Então respondo aqui perguntas por alguns minutos e às vezes dá um vídeo legal que vocês se divertem, não é? É um vídeo mais divertido. Pergunte ao pastor é um vídeo mais divertido, não é, Gabriel Tuller? Gabriel Tuller, eu falo com você porque você é o editor desse canal, Gabriel Tuller. O Pergunte ao Pastor é mais divertido, não é? Você se diverte mais editando Pergunte ao Pastor? Eu fico mais bem-humorado? Porque eu tô lidando aqui com perguntas curtas, eu leio um monte de coisa engraçada aqui também. Eu acho que eu fico com humor melhor. Eu acho que eu tenho menos pressão pra gravar o Pergunte ao Pastor, porque eu sinto que é um vídeo mais assim sabe, de momento. É um vídeo que as pessoas vão assistir agora e tal, tem perguntinhas rápidas. Não um vídeo que fica, sabe? Uma coisa que dura como uma referência pra tanta gente, como os vídeos mais padrão, mais parrudos do Dois Dedos e tal. Eu tenho alguns que eu quero gravar, mas eu tô organizando os roteiros e tal. Pergunte ao Pastor é o que me ajuda a fazer bons vídeos sem ter que me preparar tanto, né? Você sabe como é que funciona. Aqui é transparência, aqui é clareza acerca das nossas intenções. Esse é o programa da falta de tempo, certo? Mas vocês gostam, então que bom. Que bom. Pastor, uma pergunta séria. Se todas as coisas cooperam para os que amam a Deus, a teologia da prosperidade não estaria certa? Não. O texto que diz que todas as coisas cooperam é Romanos capítulo 8. E Romanos capítulo 8 está falando sobre os efeitos do sofrimento. Aquilo que coopera para o bem é justamente o sofrimento em Romanos 8. É o fato de que nós gememos nessa terra de inutilidade, em que existe morte, em que existem potestades, em que existe espada, onde todos os dias somos entregues ao cativeiro. O texto fala de sofrimento e em todas essas coisas somos mais do que vencedores, no meio do sofrimento. Por que somos mais do que vencedores? Porque tudo isso coopera para o nosso bem. Que bem é esse? O texto diz que é o bem de sermos formados à imagem de Jesus, tá lá em Romanos 8. Eu tenho uma pregação inteira nos Sermões da Pandemia, uma série de 8 sermões que tá aqui no canal, que eu gravei pros irmãos lá da igreja. O primeiro deles é sobre Romanos 8, é perseverar durante os gemidos da criação. Você pode ir lá ouvir o que Romanos 8 diz sobre o sofrimento. Romanos 8 é anti-teologia da prosperidade. Diz que no meio da dor e do sofrimento, todas as coisas cooperam pro nosso bem, porque a dor e o sofrimento nos fazem mais parecidos com Cristo Jesus. Então isso é o oposto do que a teologia da prosperidade diz. Acha que seria possível a união do cristianismo em uma única unidade? Olha, não só é possível como ela existe. O cristianismo é unido em uma unidade. Existe sim um centro que é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Há um só batismo, uma só fé, uma só ceia, uma só comunhão, um só sangue derramado, uma só morte na cruz pelos nossos pecados. Há um só Jesus. O cristianismo é unido nessa unidade, não é, na obra de Cristo. Agora, o que existe são aqueles que não são cristãos, não é, que se dizem cristãos, mas que são seitas pseudo-cristãs. E também o que existe são unidades administrativas distintas. Há uma igreja com unidade administrativa, outra igreja com outra unidade administrativa, denominações que representam as teologias de cada grupo religioso, mas todos esses grupos são unidos em uma catolicidade. Perceba, catolicidade é diferente de catolicismo romano. Existe uma catolicidade universal da igreja cristã, nós já somos unidos na obra perfeita de Cristo Jesus. O que são pecados para a morte? Gente, o texto de 1 João, que fala sobre os pecados para a morte, não deixa claro que pecados são esses. O texto não diz absolutamente qual é. Mas 1 João tem todo um contexto acerca de viver na prática do pecado, se entregar ao comportamento do pecado. João diz que o crente peca, mas mesmo o crente pecando, o crente não é definido pelo caminho do pecado. Ou seja, o crente não é mais entregue a um ambiente, um caminho, um fluxo constante de progresso no pecado. Agora, sim, ele peca, mas ele vive em arrependimento e não vive mais pecando. Agora ele luta contra o pecado diariamente. Dentro desse contexto, a impressão que dá é que os pecados cometidos para a morte não são um tipo especial de pecado, mas são um jeito de pecar. Seriam os pecados que são não arrependidos, que compõem o caminho daquele que se diz crente, mas que de fato não o é. Como João diz, aqueles que saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Aqueles
que se entregam a esse pecado para a morte. Esse pecado que vai levá-lo à condenação é um tipo de pecado praticado sem arrependimento. Na minha visão, essa seria justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é negar o chamado do Espírito Santo ao arrependimento e viver em incredulidade. Então o pecado cometido para a morte seria isso. Se só existiu Adão e Eva, Caim, Abel e outros irmãos, como é que se multiplicou a humanidade? No período inicial da humanidade foi através de relações íntimas intrafamiliares mesmo, certo? Então, por exemplo, quem é a esposa de Caim, né, que todo mundo fala? A esposa de Caim era possivelmente uma irmã de Caim. Talvez uma sobrinha, a gente não sabe. Principalmente pelo fato de que existe poucos registros de mulheres no Antigo Testamento. Dentro da cultura judaica, elas não representavam as cabeças de família. Nas genealogias, geralmente mulheres não aparecem muito, porque os cabeças das famílias eram os homens. Então, nós não temos os registros de quantas filhas Adão e Eva tiveram. Não temos muitos registros das sobrinhas, das tias, das netas, tataranetas e tudo mais. Então, Caim casou com uma dessas mulheres que nasceram nesse período. A família cresceu justamente dentro desse contexto, porque só existiam 2 pessoas no mundo, segundo o relato de uma leitura literal de Gênesis capítulo 1. Esse ano me formo em teologia, comecei assistindo seus vídeos, obrigado. Coisa boa, coraçãozinho pra você. Eu posso exigir que a pessoa que eu quero me casar seja bonita. Olha, poder, você pode. Se você quiser exigir que tenha uma altura específica, sei lá, uma cor de pele específica, ou uma nacionalidade, ou uma renda, ou sei lá, que use um tipo de sapato específico, de tênis específico, que tem uma pinta no lado esquerdo do que, eu sei lá, você pode exigir o que você quiser. O problema é se essa exigência, ela é justa, se ela é factível, e se ela não representa valores um pouco errados no seu próprio coração. No sentido de que, será que a beleza é um valor que realmente deveria pesar em pessoas que eu quero procurar pra casar? Claro que a beleza é uma qualidade. Se eu tivesse 2 pessoas totalmente iguais em termos de caráter, de personalidade e circunstância de vida, e uma fosse bonita e outra fosse feia, você escolhe a pessoa bonita. É uma qualidade a mais. A beleza é uma qualidade. A beleza é uma coisa boa. E se alguém é bonito, isso é ótimo. Se você pudesse embelezar ao seu marido ou à sua esposa, é uma coisa maravilhosa também. Agora, e o quanto isso deve pesar, não é? Num relacionamento? A Bíblia diz que a beleza é vã, que a formosura passa, que é só uma coisa externa. Será que você não deveria valorizar mais o caráter, a personalidade, os valores, a espiritualidade, o fruto do espírito manifesto na vida da pessoa, o quanto ela vai ser alguém que vai cuidar de você e prover pra casa? Você gostaria que seu marido, ou no caso a esposa, fosse bonita? Claro, ótimo, você pode querer isso, você pode desejar isso. O importante é, você tá disposto a abrir mão disso por coisas melhores? Eu acho que essa é a grande pergunta que tem que ser feita, tá bom? Cuidado. Estão mandando perguntas sobre sexo aqui. Eu não respondo mais sobre sexo. Eu já respondi tudo no mundo. Tudo pelo menos que eu consigo responder. Vai nos vídeos sobre sexo. Eu não respondo mais não. Chega. Não aguento mais. Quase escolhi pelo celibato. Depois das marmotas que eu tive que ler. Não. Depois das coisas que eu li no vídeo sobre sexo, eu já vou fundar o primeiro monastério crente que é pra minha filha nunca casar. Deus me livre e guarde. Oh, Jesus. Ai. É pecado casar? Olha as perguntas que vocês mandam, gente. Gente, não, eu vou fazer uma reclamação aqui. É uma reclamação mais ou menos, mas é uma reclamação. Eu escrevi 7 livros, patrão. 7 livros. Fiz mestrado em teologia, patrão. Mestrado em... me esforcei. Escrevi sobre as origens religiosas e idólatras das esperanças utópicas dos movimentos escatológicos políticos dos regimes pós-iluministas, sabe? Eu leio uns negócios parrudo. Aprendi a ler grego. Aí a pergunta que vocês me mandam é isso aqui, ó. É pecado casar com otaku sem ter visto Fullmetal Alchemist? Gente, mas é claro que é pecado. É óbvio. Meu Deus do céu, que pergunta é essa? É claro que você não pode casar com otaku sem ter assistido Fullmetal Alchemist. É um negócio, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É o nível básico de pergunta. Se você não viu Fullmetal Alchemist, você não pode casar com otaku. Cancela o casamento. Adia o casamento, se precisar. Ou maratona de madrugada Fullmetal. Tem que assistir o clássico. Vou jogar aqui. Tem que assistir o clássico e depois assistir o Brotherhood pra passar pela experiência de todo adolescente dos anos 2000. Obrigatório. Se você vai casar com otaku, paz, impossível. É tipo casar com Potterhead e não ter assistido nada de Harry Potter, certo? É tipo casar com crente e nunca ter lido Rebecca Brown ou Daniel Mastral. É tipo casar com um neopentecostal e nunca ter ficado com medo do CD do testemunho do ex-bruxo tio Chico, entendeu? Não pode. Existem rituais e tradições a serem seguidas, tá bom? Vá assistir Fullmetal Alchemist. O que ficou pra você do legado do reverendo Ravi Zacharias, que veio a falecer recentemente? Rapaz, Ravi Zacharias nunca foi uma fonte de leitura muito próxima pra mim. Eu não era muito próximo do ministério dele. Li algumas coisas dele no período do seminário. E ele era um apologeta muito influente, não é? Novamente, infelizmente, eu nunca fui muito próximo, nunca li muita coisa dele. Queria ter lido mais. Mas eu devo ter lido uns 2 livros dele, que é uns 8 anos, durante o período do seminário.
E eu lembro que me fizeram muito bem, à época me ajudaram muito a responder algumas coisas. Eu acho que é dele aquele Por que Jesus é diferente? Eu acho que foi um dos livros dele que eu li, que na época, naqueles debates apologéticos um pouco mais infantis, né, do período inicial da fé, você se pega, né, discutindo, e eu lembro que foi um livro que me fez muito bem. Eu acho que eu não lembro muito mais da obra, eu acabei me aprofundando por um caminho apologético um pouco diferente. Eu acabei lendo tudo que o William Lane Craig escreveu e me aprofundando mais, eu tenho mais perícia na obra do Craig, mas o Zacarias, ele comunica muito a um mundo oriental, eu acho, sabe? E eu acho que muitas das perguntas que se faz hoje ligado à influência islâmica, à existência de outras culturas, o Zacarias, ele é muito útil pra responder. Eu acho que é um cara que merece ser mais lido, assim. Eu deveria tê-lo lido mais, infelizmente não li, mas provavelmente eu devo me empolgar pra... Agora com o falecimento recente dele, né, ele lutava contra um câncer já há muitos anos, talvez eu me sinta um pouco mais motivado pra colocar ele na minha lista de leituras, comprar algum livro dele, eu não tenho nenhum livro dele em casa, pra conhecê-lo melhor e poder falar um pouco melhor dele. Tá bom? É isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vídeos toda terça e quinta-feira. Às vezes tem vídeos outros dias, então assina as notificações pra você sempre saber quando os vídeos aparecerem. Se inscreve no nosso canal, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Deus abençoe vocês e até o próximo 2D Teologia. Valeu, negada, e tchau, tchau.